Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos juntos. Pastor Márcio. Graça e paz, meu pastor, você que está sempre junto conosco, Deus te abençoe. E lembra aí, pastor, do canal do YouTube. Vai lá agora no YouTube, aciona o sininho e se inscreva no canal da igreja. É só um pensamento, está tendo um formato novo, está sendo construído, mas pode escrever lá uma mensagem de Deus para o teu coração. Pastor Márcio, a gente tem conversado muito sobre estarmos em um lugar ou estar vivendo algumas coisas que a gente não gostaria de estar vivendo. Não vamos ser hipócritas e dizer que tudo que está acontecendo nos coloca no lugar de conforto, não é? Eu duvido que Paulo, quando estava sendo descido, naquela muralha, dentro de um cesto, ele estava se sentindo bem onde ele estava. Perseguição de morte, desce no cesto escondido, ele não estava bem, não estava feliz de estar vivendo aquilo, mas havia uma consciência dentro dele. Há um salmo que todos nós, ou a grande maioria de nós, conhece, que é o Salmo 23. Eu quero ler aqui alguns trechos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse salmo. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só até aqui a gente entende no versículo 3, em toda a construção, ele dizendo, refrigera a alma. Então essa alma estava perturbada, conturbada, angustiada. No 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uma pessoa, para se expressar dessa forma, está vivendo um momento de angústia, um momento preocupante, perturbante, um momento... não sei se existe essa palavra, mas eu falei agora, um momento de muitas dificuldades interiores, tanto dentro quanto fora. A gente percebe que quando ele fala assim, coloque uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Então, do lado de fora, existem algumas coisas acontecendo e do lado de dentro também. Mas há uma consciência, no que é a construção desse salmo. Ele está dizendo assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Há uma consciência. De repente você que está assistindo essa live, assistindo o programa da rádio, através da internet, você que está ouvindo através das ondas da rádio, live agora é uma constância. Você talvez esteja se sentindo assim, exatamente com uma angústia, vivendo uma situação que você não queria viver, no local que você não gostaria de estar, uma realidade que você não gostaria que fosse, mas há alguém que está refrigerando aquilo que são as emoções. Alguém que vai guiar você a águas tranquilas. Tem alguém que, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tem que ter medo. O Senhor é contigo. Ele tem guardado a sua vida, a nossa vida, pastor Márcio. E aí o salmista, ele demonstra uma fé muito grande no Senhor. E uma confiança, pastor? Porque ele, com certeza, irmão, a situação estava estreita para ele, Para ele não estava passando por algumas situações difíceis, de perseguição, de algumas dificuldades, mas ele diz assim, não tinha chegado ao extremo ainda, porque ele disse, ainda que eu passe pelo vale. Não tinha chegado nesse ponto, mas aí você vê a expressão dele demonstrando toda a confiança no Senhor. Então, nesse tempo, pastor, está uma situação estreita para todo mundo. E aí, naquilo que é a saúde, naquilo que é a saúde financeira e emocional, para todo mundo. Mas nesse tempo agora, o pior não chegou. E aí eu quero crer que não vai chegar. E é essa confiança que nós precisamos demonstrar nesse tempo de dificuldade, tempo de escassez, tempo de algumas faltas, sabe, tempo de um medo, Eu vindo para a igreja, eu estou reparando, pastor, que dentro dos carros, as pessoas estão tudo com máscara, cara. 99% das pessoas com máscara. É um cuidado, sim, mas também é um medo, de não pegar a doença ou não passar para alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas esse cuidado a gente precisa ter. Você está vendo aqui um álcool, quem está vendo pela internet, esse cuidado a gente precisa ter. Álcool ungido, R$1.000. Porém, querido, a gente não tem que recuar no sentido de desanimar. O salmista falou, ainda que eu passe, ainda que eu passe, mas o Senhor é aquele que vai me guardar, é aquele que vai me levar a pasto verdejante. O Senhor é aquele em que eu confio. Então essa confiança
hoje, querido, você precisa colocar em prática, sabe? Porque o tempo está difícil, mas vai passar, né? O problema, pastor, é quando passar, aí você olha para dentro de si e fala assim, como que eu passei aquele tempo? Como um covarde, né? Ou como alguém que realmente confiou em Deus? Porque vai passar. E aí você, cara, que crente eu sou? Será que eu fui um crente que duvidou de Deus, que questionou Deus, que achou que tudo ia acabar, que eu ia morrer? Ou eu acreditei no tempo do deserto que o Senhor estava comigo, que o Senhor estava com a igreja, que o Senhor estava conosco? Então é um tempo também para você pensar que postura você está tendo nesse tempo, né? Eu sempre fomos, né? Eu acredito que a criação de cada um é a formação, né? Quando você nasce dentro de um lar, essa criação vai formar o adulto. E muito cedo eu fui muito confrontado, né? Em crescimento emocional, crescimento intelectual, crescimento financeiro. Fui muito confrontado, motivado, ativado para algumas coisas na minha vida. Mas quando a gente chega no Evangelho, a gente desconstrói muitas coisas daquela criação que, no contexto de um pai que quer o melhor para o filho, não era o melhor de verdade. De uma mãe que quer o melhor para o filho, não era o melhor de verdade. O pai que está no céu tem algo melhor para nós. E quando a gente não está disposto a abrir mão de construções que são de valores para nós, um pai e uma mãe, né, que tem amor, que dão a vida, que investem, que é o melhor para o filho, mas quando a gente conhece o Senhor, aí há uma desconstrução daquilo que o Pai que está no céu, que tem consciência do que Ele tem para nós, Ele quer fazer. E quando a gente não consegue fazê-lo, o Senhor acaba nos induzindo para isso. Ele nos leva, Ele vai nos conduzir para aquilo que é o propósito da nossa vida que Ele tem para cada um. Não importa a estrutura e a bagagem outrora feita. Quando o salmista ele coloca isso, e a gente vê ele trazendo esse pensamento, Davi com todos os sentimentos, havia uma família, havia uma estrutura, havia uma situação que leva ele para expressar esse sentimento de angústia, de perturbação, de medo, de desânimo, de uma situação que poderia acontecer, né? O senhor colocou bem ainda, quer dizer, eu não estava vivendo, mas havia uma expectativa, um temor, uma preocupação. É nessa época que chega o profeta e manda colocar a mesa, chama os filhos de Jessé, cadê? E quando passou todo mundo, ele está faltando um, está lá fora, traz ele. Aí entra Davi e ele pega o óleo, unge minha cabeça na presença daqueles que outrora talvez fossem meus inimigos. Há um tempo de honra para todo mundo que hoje possa estar vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de escassez. Ainda não aconteceu e não vai acontecer em nome de Jesus, mas há uma unção de Deus sobre a vida de cada um nesse tempo de dificuldade. Pastor, eu creio nisso. Eu creio também, pastor. E aí a gente, se você for pensar na vida de Davi foi rei, cara, o segundo rei em Israel, mas até chegar lá, não foi fácil, né, pastor? Não foi fácil. O menino, bem novinho, já cuidava daquilo que era o rebanho ali do pai, já tinha uma indiferença dos irmãos com ele, né? Mas Davi, ele entendeu que as oportunidades que Deus dava era para ele enfrentar. Aí vem a situação com Golias. Cara, aquilo ali foi algo muito tremendo. Então você vê assim um menino que ele sempre consagrou a vida dele a Deus, independente das circunstâncias. E aí ele cresce e ele assume trono, mas as perseguições continuam, fora o tempo que Saul perseguiu. Você fugir, irmão, de uma barata que aparece na tua sala é uma coisa, mas você fugir do rei de uma nação, cara, com um cara com um exército, com tudo ali em volta dele, e o cara fugindo, rapaz, que não foi brincadeira, né? Mas o tempo todo ele confiando no Senhor, naquilo que Deus tinha para ele quando aconteceu essa unção lá atrás, quando, sabe, novinho. Então ainda tinha muitas coisas para Deus fazer, mas ele não foi fácil, ele teve que perseverar, sabe? Ele teve que acreditar, ele teve que confiar, ele teve que se humilhar, teve que se arrepender, teve que passar pelos processos, mas passou, querido. E assim somos nós. Esse tempo, pastor, é um processo também.
cada um está vivendo o seu processo, mas é um processo. E aí, nesse tempo, você precisa perseverar, você precisa crer, você precisa buscar, precisa se arrepender, precisa se humilhar e entender, querido, aquilo que Deus tem para a tua vida. Se ainda não cumpriu tudo, não vai terminar agora não. Isso vai passar e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem na tua vida, eu creio. A maior verdade do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar tempo bom e não vai faltar tempo ruim. Não vai faltar tempo de alegria, não vai faltar tempo de tristeza. Nada vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor. Beijo no teu coração. Deus abençoe, fique na paz.